Então vamos conferir a lista de histórias da Mitos. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! No vídeo em que o Júlio e a Joana, os dois editores da Mitos, anunciaram os lançamentos do Fantasma para 2021, eles comentaram que assim que pudessem, iriam liberar para a gente aqui do canal Fantasma Brasil a lista das histórias que irão sair no ano que vem. E não demorou nada para que eles nos enviassem a relação de histórias que eles pretendem publicar nos seus dois principais títulos do Fantasma. Então vamos dar uma olhada em quais são as histórias que eles vão publicar nas Crônicas do Fantasma e em O Fantasma. Não vou fazer grandes comentários sobre as histórias que eles nos mandaram, até porque, à medida em que cada edição for saindo, nós vamos fazer um comentário mais detalhado a respeito dessas histórias. Lembrando que tanto o Júlio quanto a Joana deixaram bem claro que essa lista pode sofrer algumas modificações dependendo de cronograma, dependendo de contrato, dependendo de uma série de fatores. Vamos começar falando do que vai sair nas Crônicas do Fantasma. Essa coleção que traz histórias clássicas do Fantasma e que teve até o momento 4 edições. Segundo o planejamento da Mitos, Crônicas do Fantasma ainda terá mais 4 números em 2021, chegando, portanto, até o número 8. Seguindo o perfil já traçado nos 4 primeiros números, as histórias todas têm roteiros de Lee Falk e trazem arte de Ray Moore e Wilson McCoy. As histórias que estão na lista que a Mitos nos mandou não são exatamente inéditas aqui no Brasil, mas já faz muito tempo desde a última vez em que elas foram publicadas. Na Crônicas número 5, nós vamos ter 2 histórias. The Prisoner of the Himalayas, que foi a 5ª tira diária do Fantasma, tem roteiro de Lee Falk, arte de Ray Moore, tendo sido publicada em 1939. E já foi publicada aqui no Brasil em mais de uma ocasião, sendo que a última vez foi em 1997. Nessa mesma edição, nós vamos ter a história The Limper. É a 58ª tira dominical do Fantasma, tendo sido publicada originalmente em 1961. Além do roteiro de Falk, ela traz a arte de Wilson McCoy, Carmine Infantino e Bill Lignante. A gente vai contar por que tem 3 artistas nessa história. E ela foi publicada aqui apenas uma vez, no ano de 1962, na Fantasma número 68. Na edição número 6 das Crônicas, nós vamos ter também mais 2 histórias. The Mysterious Girl, que é uma tira diária, a 10ª tira diária da dupla Falk e Moore. A última vez que ela foi publicada aqui foi no Almanac do Fantasma de 1977. Nessa mesma edição, nós vamos ter a história The Copter Pirates. É uma tira dominical que tem roteiro de Falk, arte de Wilson McCoy e que é de 1952 e que também foi publicada aqui no Brasil no mesmo ano. A edição número 7 vai trazer um total de 4 histórias. Castle in the Clouds é uma tira dominical de 1942, a 8ª tira dominical, e ela traz o roteiro de Lee Falk e a arte de Ray Moore e Wilson McCoy. E aqui é importante salientar, essa tira é muito relevante porque quem começa desenhando ela é o Ray Moore, mas é o Wilson McCoy quem termina. Então é justamente a tira que marca a transição entre os 2 artistas do Fantasma. Essa história já foi publicada também no Brasil, sendo que a última vez foi em 1953. Também vamos ter The Golden Princess, mais uma tira dominical de 1945, arte de Wilson McCoy, e que já foi publicada aqui no Brasil em 2 ocasiões, em 1945 e em 1960. Também temos nessa edição número 7 a The Strange Fisherman, mais uma tira dominical de Falk e McCoy, datada de 1945 também, e que foi publicada aqui no Brasil em 2 ocasiões, entre os números 1035 e 1101 do Gibi, em 1946 e 1947, sendo que a última vez que ela foi publicada aqui foi em 1961. E fechando a edição número 7, nós vamos ter King of the Beasts,
mais uma tira dominical Falk McCoy e que já foi publicada no Brasil em 4 ocasiões, sendo que a última vez que ela foi publicada aqui foi no ano de 1982, no Hiperalmanac do Fantasma número 2. E a edição número 8 vai trazer a história Diana Aviatrix Lost. Essa história é uma história longa, a revista vai estar com 120 páginas, já foi publicada aqui no Brasil em algumas ocasiões. Curiosamente, na última vez que ela foi publicada no Brasil, foi na edição histórica da Saber, em 1993, eles só publicaram a segunda parte. E o bacana é que a Joana já avisou que da mesma maneira que as Crônicas número 4, que veio com a história, né? A primeira história do fantasma, Os Piratas Sing, essa edição que foi maior, foi mais volumosa e trouxe um brinde especial, que foi aquela moeda com 2 faces do fantasma. Nós vamos ter na número 8 também uma edição mais volumosa, afinal de contas são 120 páginas, e também vamos ter um brinde que, segundo o que a Joana já declarou, vai ser a máscara do fantasma. Olha que bacana, né? A gente já teve o anel da caveira, o anel da proteção, agora vai ter a máscara. Agora só falta a gente arrumar um capuz roxo e um colã combinando e tá valendo. Segundo o planejamento da Mitos, as Crônicas do Fantasma vão sair ano que vem em caráter bimestral, se nada mudar, se a pandemia não atrapalhar, se outros fatores não atrapalharem. Agora vamos falar da lista do que vai sair na O Fantasma, essa publicação em formato americano, colorida, que traz histórias inéditas no Brasil. Essa publicação também vai ter 4 números, chegando, portanto, a 12 volumes, e é a ideia da Mitos que ela saia em caráter mensal. Numa mudança editorial, a partir do número 9, O Fantasma trará histórias das tiras, mas estas são histórias inéditas em português. Para se ter uma ideia, a mais antiga das histórias que vai ser publicada nessa nova leva é de 2002, ou seja, não é nada muito recuado no tempo. Curiosamente, a lista que eles nos mandaram é exatamente a mesma lista que foi divulgada quando eles iam começar a lançar essa publicação lá em 2019, mas eles tiveram que fazer uma mudança no meio do caminho e colocar as histórias suecas. E todas as histórias que vão sair nos próximos 4 números de O Fantasma são histórias dominicais. A número 9 vai trazer a história The Briefcase, que tem roteiro de Klaes Heimert e arte de Graham Nolan. É uma história publicada em 2002. É uma história bem interessante, eu estava relendo ontem, mas eu vou deixar para comentar quando a revista chegar. Nessa mesma edição número 9, nós vamos ter uma história que já foi anunciada no finalzinho, né, da edição número 8, que é Mandrake's Bon Voyage, um cruzeiro com o Mandrake. É uma história muito bacana porque reúne os 2 personagens criados por Lee Falk, o Mandrake e o Fantasma, em uma aventura de 2013. Olha como é que ela é bem recente. A edição número 10 vai trazer 2 histórias que foram publicadas em sequência nas tiras. A tira número 158 traz a história Terror em Mauitã, que é a história que apresenta o Chatu, um dos maiores inimigos que o fantasma já enfrentou. Ele que inclusive é responsável pela morte de Diana Palmer, que a gente fez aquela série de vídeos comentando sobre essa história. E na mesma edição nós vamos ter a história de Sinbad Stone, que é uma história que se passa logo depois e na qual nós vemos inclusive o fantasma ainda sofrendo os efeitos dos ferimentos provocados pelo Chatu. As 2 histórias têm roteiro de Tony DePaul e arte de Graham Nolan. A edição número 11 vai trazer as tiras dominicais de número 160 e 170. A primeira intitula-se The Viking Castle e tem um elemento aí meio sobrenatural, que é um negócio muito bacana. Essa história também foi escrita por Tony DePaul e traz a arte do Graham Nolan. E depois temos The Love Triangle, que é uma história de Tony DePaul com arte de Paul Ryan. Essa história que é de 2009 e que traz novamente a figura de Rex, tendo que viver e lidar com as consequências, com as responsabilidades de ser o rei de Barocan. Finalmente, na número 12, nós vamos ter histórias de 2010. A primeira delas, The Lost Kingdom of Avaria, traz o fantasma enfrentando um problema num reino, um daqueles reinos das montanhas
nebulosas, né, que é governado por uma mulher. E também temos The Dirt Half Dozen, outra história com roteiro de Tony DePaul, arte de Paul Ryan, que traz o fantasma enfrentando perigos mais modernos. Há uma grande expectativa dos fãs sobre essa publicação, porque nós estamos trazendo as tiras mais modernas do Espírito que Anda, que tem uma outra pegada, uma outra proposta narrativa. A Mitos também anunciou que eles vão trazer o Fantasma publicado pela Fratelli Spada. Vão trazer algumas histórias publicadas por essa editora, mas esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhar nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando você fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo. Se inscreve agora, ativa o sininho, assim você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do Espírito que Anda. Ok? Vejo você por aí, hein?